Bom, vamos fazer aqui agora as análises da luta do UFC Fight Night Thompson versus Geoff Neal. Vamos fazer aqui agora a análise da luta principal, aqui comigo, Capitão Carisma. Mas antes de vocês ouvirem, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. E lembrando, pessoal, que na descrição tem um link de todas as nossas redes sociais, Facebook, Instagram e também o nosso grupo do Telegram. Venham fazer parte da comunidade Round Extra e ajudar a nossa família a ficar cada vez maior. Barbie, luta principal do evento, Steve Thompson versus o Geoff Neal. O Thompson, que é aí um dos seus atletas favoritos, um atleta absurdo aí, já disputou o cinturão com o Tyron Woodley, empatou a primeira luta, né, foi decisão majoritária, perdeu a segunda luta. Tá vindo o Barbie, perdeu para o Darren Till e também para o Anthony Pettis naquela derrota difícil ali de engolir para alguns e uma virada absurda aí do Pettis naquele evento, e tá vindo de vitória sobre o Vicente Luque na sua última luta, mais de um ano já, foi em 2 de novembro do ano passado. O que o Thompson vai estar trazendo para essa luta? Como é que você enxerga ele nessa etapa da vida aí já com seus 37 anos? O que a gente pode esperar aí do Steve Thompson? Thompson, sem dúvidas, um dos meus atletas favoritos aí da história. Eu acho que todos sabem que eu sou meio tendencioso em relação a karatecas. Eu sempre presto muita atenção nos caras que conseguem passar o karatê para um esporte de contato igual o MMA, porque não é uma coisa simples, mas em compensação, quem consegue tem uma vantagem em questão de timing e controle de distância em relação aos oponentes. E tipo assim, na minha concepção, o Stephen Thompson é um dos, se não o melhor trocador que eu vi no MMA nos últimos anos. Claro que você pode argumentar aí caras como Israel Adesanya, Conor McGregor, Max Holloway, e eu não acharia que você está errado. Eu acho que todos esses estão num páreo muito próximo. E o Stephen Thompson, por que ele é tão bom? Para começar, ele consegue trocar nas duas bases, ele tem as pernas extremamente flexíveis, ele consegue dar chutes de todos os ângulos, então você vê que uma coisa que ele faz muito bem é um controle com a perna da frente, na qual ele sempre levanta o joelho na mesma forma, só que o ângulo que o chute vai é imprevisível. Então ele levanta o joelho e você nunca sabe se ele vai dar um chute lateral, se ele vai subir a perna e tentar acertar a cabeça do oponente com a ponta do pé, ou se ele vai rodar a perna para o outro lado para tentar acertar a cabeça do oponente com o calcanhar. Então são 3 golpes que se baseiam na mesma preparação. É uma coisa que você pode ver em kickboxers antigos, tipo Benny Urquidez, faziam muito esse tipo de coisa, justamente por confundir o oponente. E aí você vê em lutas do Stephen Thompson contra o Johnny Hendricks, por exemplo, que o Hendricks não sabia o que ele estava defendendo até ser atingido na cara pelo golpe. Mas o jogo do Thompson, apesar de consistir de muitos chutes, não só esses chutes, mas também chutes rodados, ele é um cara que sabe trocar a mão com qualquer um, principalmente porque ele tem um controle de distância e uma evasão muito acima da média. Ele mantém a guarda baixa, que é uma característica em geral de lutadores de karatê, e no caso do Thompson eu acho que isso também é um atrativo pro adversário, né? Porque quando você tem um oponente que está com a guarda baixa, é muito fácil você pensar assim, eu tenho que acertar essa cabeça porque ele tá tão desguarnecido. Mas só que ao mesmo tempo a cabeça é a área mais móvel do lutador, né? Então eu acho que todos sabem aqui que eu sempre ressalto como que golpes no corpo são subvalorizados no MMA, e eu acho que contra o Stephen Thompson isso é ainda mais fato, porque todo mundo quer acertar a cabeça dele o máximo possível, só que é muito difícil acertar a cabeça dele. Para começar, que ele tem uma boa movimentação de cabeça, ele tem uma boa movimentação lateral, uma boa movimentação com as pernas e um controle de distância excepcional. Então é muito raro ele estar lá para receber esses golpes. O que acontece bastante é que o adversário falhe nessa tentativa e seja atingido aí pelos contragolpes de mão que o Stephen Thompson faz tão bem. E tipo assim, o Stephen Thompson tem 4 derrotas na carreira, sendo uma pro Tyron Woodley, uma pro Matt Brown, uma pro Darren Till e uma pro Anthony Pettis. Dessas 4, eu já vou dizer aqui que 2 eu achei que ele venceu. E apesar de sim terem sido lutas competitivas, que não é uma coisa óbvia para quem marcar o round, eu acho que se você tem um nível de compreensão decente de MMA, você sabe que ele deveria ter vencido tanto o Darren Till quanto o Tyron Woodley na revanche. A primeira luta eu achei que foi corretamente empate, mas a segunda, não.
ele teve a derrota para o Matt Brown quando ele estava começando a carreira dele como lutador de MMA, vindo do kickboxing, na qual ele foi quedado e dominado no chão. Nenhum problema aí, acontece. E a derrota para Anthony Pettis, como o Yuri falou, difícil de engolir, porque foi aquela luta que você via uma diferença técnica absurda entre os dois atletas, e ainda assim ela terminou daquele jeito, com uma vitória enfática para o atleta que estava tomando um atraso durante toda a extensão, sabe? E nem foi uma vitória que eu falo assim, muita gente gosta de falar que certas vitórias são sorte. Eu acho que nenhuma vitória por nocaute é sorte. Eu acho que, por exemplo, eu não tenho a capacidade de acertar um soco sequer no Stephen Thompson. Eu não teria como ter a sorte, entre aspas, que o Pettis tem, né? Então, se ele tem essa sorte, é porque ele tem uma condição física muito acima da média, porque ele tem um senso de trocação de distância acima da média também. E o que estava acontecendo nessa luta foi tudo responsabilidade dos chutes baixos, que estavam sendo literalmente os únicos golpes que o Pettis conseguia acertar em cheio no Stephen Thompson. E aí, quando o Stephen Thompson começou a reagir a esses chutes, ele começou a recuar menos. Então o Pettis fintou um chute baixo e entrou com um soco que conseguiu o nocaute. Aí é aquela coisa, se ele não tivesse conseguido o nocaute com esse golpe, eu acho muito pouco provável que esse tipo de estratégia, essa armadilha tivesse dado certo. Mas essa é a mágica da luta. Se você conseguir enganar seu adversário bem, você só precisa fazer isso uma vez. E ele fez isso uma vez, e deu para ver na luta contra o Vicente Luque o tanto que isso afetou o jogo do Thompson, né? Porque foi uma luta que o Vicente explorou muitos chutes baixos, mas ao mesmo tempo o Thompson soube colocar muito bem os golpes dele, os diretos, os chutes laterais, justamente para não deixar o Vicente uma distância segura para poder trabalhar esses chutes baixos. Além do que, uma coisa que o Thompson aprendeu, eu acho, foi se o adversário parece machucado, não é para você atacar ele sem considerar a sua defesa. Ele pareceu ainda mais maduro na luta contra o Vicente. E essa é uma coisa que você vê de forma muito recorrente na carreira do Thompson. Ele sofre umas derrotas, mas mesmo estando numa idade mais avançada, ele parece fazer alguns ajustes cruciais no jogo dele. Saindo da luta contra o Tyron Woodley, ele teve uma performance fantástica aí contra o Jorge Masvidal. Teve a luta contra o Darren Till, que na minha opinião ele venceu. E tipo assim, tem esse aspecto que todo mundo critica do Stephen Thompson de ele às vezes ser pouco combativo. Mas é que na minha opinião, o que ele faz é muito certo, porque eu não acredito que ele tenha a mesma absorção que a maioria dos outros atletas do peso meio médio, sabe? Muita gente fala, mas ele só foi nocauteado uma vez na carreira. Pois é, mas eu tenho a impressão que toda vez que ele recebe um golpe limpo, ele dá uma acusada. Às vezes ele não precisa cair, mas ele sempre dá uma sentida, sabe? Então, ele realmente tem que se prevenir em tomar golpes fortes, e eu acho que ele tem um nível técnico de trocação que permite a ele fazer isso. Sim, ele tem 37 anos de idade, eu acho, não compete já há um tempo, mas só que eu não vi ainda declínio físico nele, e francamente eu estou meio cansado de querer apontar que um atleta já passou da idade competitiva dele, quando ele não me apresentou, não deu mostras de estar desacelerando de forma alguma, sabe? Pelo contrário, eu acho que a performance que ele teve contra o Vicente foi estelar. Então, se eu for falar qualquer coisa a respeito disso, eu posso dizer que ele está evoluindo nessa idade. Uma coisa que eu posso dizer, porém, é que quando o cara passa de 36 anos de idade, às vezes a performance dele cai de uma luta para outra. Aí sempre fica uma coisa insegura. Mas, no geral, eu acho que o Stephen Thompson ainda hoje é um dos melhores trocadores que o UFC tem. Bom, Barbie, do outro lado, a gente tem aí o Geoff Neal, atleta que tá vindo aí numa crescente absurda, né? Tá vindo em ascensão. Emplacou aí o quê? 7 vitórias consecutivas, não é isso? Acredito que sim, e foram 5 no UFC. 5 ou 4, eu não tenho certeza se a luta do Contender Series dele tá valendo aqui. Tá valendo, mas foram 5 vitórias no UFC, mais uma no Contender Series. Nessa última luta ele tratorizou aí o Mike Perry, venceu aí por nocaute técnico no primeiro minuto de luta, e também tem um ano sem lutar. A gente estava conversando em off aqui, o Geoff Neal tinha luta marcada contra o Neil Magny, mas o Geoff Neal acabou passando por uma doença aí. Barbie, foi bem complicada a coisa para ele, né? Foi gravíssima a coisa. Para quem não sabe, eu tava contando pro Yuri, e eu só quero dar uma ressalva aqui. Eu não sou médico, eu não tenho nenhuma formação médica, então tudo que eu vou falar para vocês foi coisa que eu pesquisei no Google.
que, tipo assim, eu vou dar explicações básicas, mas ele foi diagnosticado chegando no hospital com sepse e também com uma insuficiência cardíaca congestiva. Sepse é quando existem bactérias na sua corrente sanguínea. Então você está tendo uma infecção generalizada pelo corpo todo, e isso pode causar falência de diversos órgãos. E insuficiência cardíaca congestiva é que o seu coração não tem energia para bombear sangue de forma correta pelo seu corpo. E tipo assim, ele ficou sem resposta, né, por 15 minutos. Esse cara esteve na beira da morte. O que ele teve não foi um problema normal, não foi um probleminha causado por corte de peso. Ele foi e voltou, sabe? Então, tipo assim, agradeçamos aí porque ele está bem de saúde, ainda consegue competir. Eu, na verdade, fico meio assustado que ele está competindo, tipo, 4 meses depois que ele teve esse problema, mas ainda assim, tipo, é muito inspirador que ele consiga fazer isso depois de ter quase morrido. Bom, Barbie, para a luta, o que você acha que o Geoff Neal vai estar trazendo? Vai enfrentar, eu acho que o seu adversário mais complicado até então. O que você vê dessa luta? O que você achou que foi realizado esse casamento? Se você achou justo aí? Quero a sua opinião também com relação a isso. Eu queria as armas aí do Geoff Neal. Justo eu não achei não, para ser sincero, mas a impressão que eu tenho é que é difícil arranjar adversários pro Stephen Thompson. Eu tenho a impressão que ninguém ranqueado perto dele quer lutar com o cara, sabe? Aí estavam cogitando uma luta dele com o Khamzat Chimaev, que eu tava falando, pelo amor de Deus, galera, o Stephen Thompson é um top da categoria e vocês querem que ele pegue um cara não ranqueado? Aí vocês estão de sacanagem, mas eu não acho que o Geoff Neal seja uma luta muito melhor nesse sentido. Mas falando a respeito do Geoff Neal, uma coisa que não foi mencionada até agora, Yuri, você esqueceu totalmente disso, mas eu vou mencionar aqui para você, meu garoto Geoff Neal, e vocês não venham... Oi? A culpa é minha. A culpa é sua. Você não está acompanhando os garotos do Capitão Caríssima todo dia primeiro no seu canal favorito do YouTube. Então, meu garoto Geoff Neal, um cara que eu hypo desde a estreia, gosto muito do jogo dele, é um canhoto que utiliza muito das armas que a gente discute aqui, que um canhoto faz. Porque ele trabalha muito o direto no corpo, ele trabalha direto de esquerda em cima, e subitamente, isso aqui é bem súbito, ele trabalha chutes altos, só que os chutes altos dele são uma coisa muito bonita e é mais ou menos assim. Ele dá 3 chutes altos por round, no máximo, mas eles sempre pegam. Tanto que, se eu não me engano, 2 das 5 lutas que ele tem no UFC foram definidas por chutes altos, que foi contra o Frank Camacho e contra o Mike Perry. Tipo assim, se você olha só isso, você pensa, nossa, esse é um cara que chuta demais, mas ele não chuta demais. A questão é que quando ele chuta, o adversário está completamente despreparado, porque ele ficou muito tempo trabalhando direto no corpo e na cabeça, e as mãos do adversário já estão mais na frente, preparadas para bloquear esse tipo de golpe. Quando vem um chute atrás da mão do adversário, ele está completamente despreparado, sabe? Teve aí na última performance um nocaute colossal contra o Mike Perry, que, apesar da gente sempre falar mal do Mike Perry aqui, tem muito que se falar mal dele, ele é um cara extremamente duro na queda, muito queixudo, muito resistente, mesmo não tendo bom gás, ele tem uma resistência física muito absurda, foi nocauteado só uma vez na carreira, e foi essa a vez, sabe? Então, todo mérito aí pro Geoff Neal, que conseguiu plantar a armadilha dele em questão de 1 minuto na luta e neutralizar o que era, na época, o oponente mais perigoso que ele já tinha pegado. E esse jogo canhoto que eu falei, ele pode parecer simplista, mas só que você não precisa lutar de um jeito complicado. Se você tem 3 armas, é a mesma coisa daquele chute do Stephen Thompson que eu tava falando, que utiliza o mesmo fundamento, mas termina o golpe de 3 formas diferentes. Todos os golpes do Geoff Neal começam com uma rotação do quadril. E aí o oponente tem que saber o que tá vindo. Se ele pensar que tá vindo um direto no corpo e quiser defender esse direto, e por acaso for qualquer outro golpe, seja um chute alto ou um direto em cima, ele vai receber esse golpe em cheio. E é por isso que esse jogo de canhoto é tão valorizado. É uma coisa que o Mirko Crocop fazia muito, por isso que ele tinha tantos nocautes via direto de esquerda e chute alto.
Eu acredito que o Geoff Neal tem uma proficiência técnica também muito grande nesses quesitos. Você nunca vai ver ele tendo a movimentação e a variedade de um cara igual o Stephen Thompson, só que a questão é, o que ele faz em altíssimo nível. E além disso, ele é um dos poucos caras que você vê hoje no UFC que está extremamente confortável lutando, trocando boxe da média para curta distância. Isso não é uma coisa que você vê normalmente, porque trocar da média para curta requer uma antecipação muito grande do que o adversário está fazendo, movimentação de cabeça, uma boa defesa, uma guarda reativa. Então você não vê muitos oponentes com esse conforto, mas você viu na luta dele contra o Frank Camacho, por exemplo, que ele estava o tempo todo dentro da distância do adversário e acertando os melhores golpes, enquanto o Camacho estava tomando os golpes e pensando, meu santo Cristo, por que esse cara não sai de perto de mim? Eu acho que a carreira do Geoff Neal no UFC também não foi, sem problemas. Ele teve a luta contra o Belal Muhammad, que o Belal Muhammad é desses caras, que a gente coloca assim, se a luta fosse infinita, ele possivelmente não teria derrotas na carreira ou teria só uma. Porque o que acontece é ele toma muitos knockdowns, mas ele sempre termina a luta mais bem condicionado do que o adversário. Vai entender esse tipo de coisa, mas foi exatamente isso que aconteceu. Ele tomou uma surra do Geoff Neal nos primeiros 2 rounds e terminou a luta melhor condicionado do que ele. Então, já foi um problema aí, claro que o Belal Muhammad é um cara conhecido por esse tipo de coisa, então não é uma questão que eu vou falar, nossa, o Geoff Neal é péssimo por causa disso. E a luta dele contra o Nico Price, que para mim foi meio assustadora, né? Ele até falou em entrevista depois que ele sentiu que ele tinha que fazer o Nico Price respeitar a mão dele, só que, pelo amor de Deus, troca de um jeito um pouco mais inteligente. Eu tinha apostado muito firme no Geoff Neal para essa luta, e ele ganhou a luta, mas só que ele se colocou em muito risco, tomou knockdowns, acabou conseguindo uma queda no segundo round, que foi um dos knockouts mais engraçados que eu já vi, porque o Nico Price simplesmente se recusou a defender quando ele estava no chão, ficou tentando bater no Geoff Neal, mesmo de costas para o solo, e aí subitamente ele começou a tomar muitos golpes e o juiz interrompeu. Foi um nocaute extremamente divertido. E isso também mostrou outro aspecto do jogo do Geoff Neal que não tinha aparecido muito, que ele tem um trabalho de clinch muito forte, ele tem um bom ground and pound e um jogo de solo que, apesar dele ter um bom jiu-jitsu, é mais baseado em estabilizar a posição e atacar com o ground and pound, sabe? Que é um tipo de coisa que eu acho que combina perfeitamente com o jogo dele, que é extremamente agressivo em pé. É mais uma coisa que ele pode fazer, porque quando ele gira o quadril para lançar o direto de esquerda, uma outra coisa que ele pode fazer a partir desse movimento é atacar a perna da frente do adversário com uma queda. Então já são aí 4 ameaças 4 ameaças ao adversário que partem exatamente do mesmo movimento. Como eu falei, não é um jogo complexo, é um jogo simples. Mas só que se você falhar por meio segundo que seja na sua reação, você está se arriscando a tomar um direto limpo na cara, um chute alto ou conceder uma queda. Então é um jogo muito difícil de se combater. E, aliás, por esse jogo que ele se tornou o meu garoto. Capitão, vamos agora para a parte interessante da nossa análise, ou a parte que alguns pulam para assistir. E você que pulou para essa parte, já se inscreveu aqui no nosso canal, já deixou seu like aí pela nossa análise. Capitão, vou deixar meu chute aqui. Eu vou chutar no Geoff Neal. Tenho minhas razões para acreditar que ele vai vencer. Quais são as suas razões? Cara, eu vou esperar a sua análise. Como assim você vai esperar a minha análise? Sabe o que eu acho? Acho que o Thompson tomou um golpe muito bobo do Anthony Pettis ali, meio imprevisível. Pode ser que, por um golpe imprevisível também, o Geoff Neal vence essa luta. Ok, tudo bem. Aceitável. Ok, eu respiro fundo e aceito o que você tá falando. Mas assim, pra mim... Hoje nós vamos ter algo inédito hoje, Bar? Vamos ver você palpitando contra o seu garoto? Sabe que... querendo ou não, Stephen Thompson também foi meu garoto, então eu não me sinto muito culpado, mas só que vamos comentar a respeito dessa luta. O que eu acho, para começar, essa questão do Geoff Neal estar lutando agora é meio apavorante para mim.
Igual eu falei, ele tá há 4 meses de uma situação que foi quase letal para ele e que ele ficou sem conseguir responder a estímulos externos por 15 minutos. Isso não é uma coisa de boa. E tipo assim, 4 meses, vamos dizer que o campo de um atleta dure 2 meses. Quer dizer que ele teve 2 meses para se recuperar disso. Galera, se você engorda, você já gasta esse tempo só para emagrecer. Imagina você se recuperar de algo potencialmente fatal. Então, eu realmente estou preocupado com a condição física dele entrando para essa luta. Uma outra coisa que precisa ser dita é que o Geoff Neal, ele é um cara muito aberto em relação ao fato que ele precisa trabalhar para se manter. Tipo, ele precisa ter outro trabalho além do UFC. A primeira vez que ele conseguiu não trabalhar foi quando ele lutou contra o Mike Perry, conseguiu aquele nocautaço, porque ele recebeu dinheiro suficiente para conseguir se manter lutando. Porém, por causa da pandemia e também por não conseguir marcar a luta antes disso, ele voltou para esse trabalho. E essa é uma questão que eu sempre ressalto aqui, de como que a gente só consegue ver o nível real de um atleta quando ele já tem lutas no UFC. Porque aí o cara consegue se dedicar 100% a isso. Acho que o caso mais notório recentemente é do meu garoto também, o Brandon Royval, que entrou no UFC e ninguém dava nada por ele, e tá aí com 2 lutas, já tava na cara de uma disputa de cinturão. Só que esse tipo de coisa afeta o desempenho do atleta, e eu não acho que tenha como não afetar o desempenho do Geoff Neal. De qualquer forma, eu acredito que essa luta vai ser uma luta exclusivamente na trocação quase. Agora, a questão para mim é como que o Geoff Neal vai ter armas para encurtar a distância contra um oponente que se mantém tão bem nela, contra o Stephen Thompson. E outra coisa que precisa ser dita aqui, a envergadura do Geoff Neal é uma coisa meio assustadora, né? Ele tem 1,91 de envergadura, sendo que ele tem 1,80. Vai ter uma diferença pouca de tamanho entre os dois, só que a questão é que o Geoff Neal luta da média para a curta, enquanto o Stephen Thompson luta da longa para mais longa ainda, sabe? Então, eu realmente fico pensando quão efetivos vão ser essas armadilhas que o Geoff Neal vai plantar com os diretos de esquerda contra um cara que vai estar o tempo todo fora da distância para ser atingido por esses diretos. E querendo ou não, como eu falei, é um jogo simplista e é um jogo difícil de ser contragolpeado, esse que o Geoff Neal fez, mas simultaneamente, se os seus golpes não estão levando risco ao seu adversário, ele vai conseguir achar respostas para eles, porque aí você tá dando estímulo, é tipo, vou fingir que vou fazer isso. Se o adversário entender que não existe risco no que você está fazendo, ele vai começar a contragolpear, e o Stephen Thompson é um cara reconhecido por se adaptar ao que os adversários estão fazendo ao longo da luta. E, inclusive, essa foi a adaptação que custou para ele a luta contra o Anthony Pettis, como eu falei anteriormente, sabe? Eu acho que a questão de poder de nocaute está do lado do Geoff Neal, acho que a questão de resistência está do lado do Geoff Neal, acho que talvez uma questão de espírito de lutador também esteja do lado do Geoff Neal, do tipo, eu acredito que exista mais probabilidade dele levar a melhor em uma troca de golpes mais franca, mas só que eu acho que essa luta vai ser muito definida por uma habilidade que a gente ainda não viu o Geoff Neal utilizar, que é a habilidade de cortar espaço. E tipo assim, cortar espaço contra o Stephen Thompson, mesmo para caras que fazem isso bem, é uma coisa estupidamente complicada. Então, quando foi a luta contra o Darren Till, eu tava pensando, isso é fantástico, porque o Darren Till até o momento fez carreira cortando espaço dos adversários, colocando eles na grade e tentando trabalhar os golpes a partir dali. E ele fez isso muito bem. Chega na luta contra o Stephen Thompson, ele basicamente não conseguiu colocar o Thompson contra a grade. Isso é porque o Stephen Thompson tem uma excelente movimentação lateral e ele tá o tempo todo muito ciente do espaço que existe entre ele e o adversário. Então eu realmente fico pensando se o Geoff Neal vai ter essa capacidade de encurtar a distância ou encurtar a distância com uma velocidade absurda para poder acertar seus próprios golpes contra o Thompson, ou colocar ele em um lugar que ele não consiga simplesmente se movimentar para evitar uma trocação mais franca. Eu não acho que o Geoff Neal tenha mostrado armas para lidar com um adversário na longa distância da forma que o Thompson luta. Então, assim, eu acho que vai depender muito de coisas que ainda não foram mostradas pelo Geoff Neal para que ele possa vencer essa luta. Por outro lado, eu acho que se for uma apresentação normal do Thompson, como a gente espera, ele deve conseguir controlar a distância, acertar os melhores golpes, se adequar ao que o oponente vai fazendo, e fora um eventual diretaço
ou um eventual chute alto, assim, que são golpes que realmente podem definir a qualquer momento, eu acho que se ele conseguir se manter longe da grade, ele não vai ter tanta dificuldade assim lidando com a trocação do Geoff Neal, justamente por as coisas que eu falei, que ele luta numa distância diferente do Geoff Neal e ele tem mais facilidade para impor essa distância maior do que eu, pelo menos, vi do Geoff Neal impor numa distância menor em cima dos adversários dele. Acho que o Geoff Neal, ele tem suas melhores performances contra oponentes muito agressivos e ele vai estar enfrentando um cara que é exatamente o oposto disso agora. Então, o meu palpite vai contra o meu garoto Geoff Neal dessa vez. Eu vou palpitar a favor do meu ex-garoto Stephen Thompson. Eu estou triste com essa luta. E se você pulou o vídeo só para chegar na parte do palpite, saiba que você está sendo bobão. Porque o que eu quero aqui é fazer análises para que vocês entendam mais a respeito do jogo, que vocês entendam mais a respeito da luta, para que vocês possam fazer palpites melhores do que os meus. Então, volta lá no início do vídeo e aprenda, desgraçado. É isso aí. Bom, pessoal, tá aqui a nossa análise. Se você concorda com o Capitão Carisma, deixa aqui o seu comentário. Se discorda também. Queremos saber a opinião de vocês aí, quem acha que vai vencer. E pros haters, deixa aqui os seus bolões aqui pra gente dar uma curiada. Meus caros, até nosso próximo encontro.